gente, boa noite, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje nessa live ao vivo. Estou muito contente de estar aqui, podendo conversar com todas vocês aí de casa, tanto as gestantes, seus parceiros, todos os familiares que estão aí escutando a gente nesse momento. Uma intenção minha, tinha muita preocupação, porque nós tínhamos esse curso do Gestar e Amar já programado, tivemos que cancelar por conta da pandemia que estamos vivendo, e faltava um pouco de coragem, mas enfim, estamos aqui. Peço desculpa, não sou tão acostumada com câmeras, mas vou fazer o meu melhor aqui, tá? Antes da gente estar começando, eu queria fazer meus agradecimentos. Eu queria agradecer muito à comunidade Palavra Viva, Imaculado Coração de Maria, que está nos ajudando nessa transmissão. Gostaria de agradecer muito o nosso prefeito, Buongiorno, nossa secretária de saúde, Michele, que sempre, tudo que a gente vem pedindo, nos apoia, sempre está nos ajudando, a Liz da comunicação. Queria agradecer também o Robson, decorador, que nos ajudou com os nossos vasos, enfim, muito obrigada a todos, tá? Eu espero que essa noite seja muito agradável. Vai ser um pouco diferente, que a gente vai ter uma interação online, né? Se de repente você tiver interesse em mandar sua pergunta, a gente está aqui com a Aninha. Obrigada, tá, Aninha, que vai estar respondendo a gente aqui. E nós vamos falar um pouquinho, o nosso tema hoje é sobre parto. Parto normal, né? A gente tem muita gente fala, né? Não, esse é um parto anormal. Será, gente? Parto normal. Então, é uma angústia muito grande minha. Eu trabalho na prefeitura, né? E eu trabalho à frente do nosso projeto Gestar e Amar. Estou responsável, enfermeira responsável pela materno-infantil aqui em Cianorte. Então, com esse serviço meu, passo todos os dias no hospital e acompanho há muitos anos já partos, enfim. Uma preocupação minha que as pacientes chegam no hospital muito despreparadas. E isso é uma angústia, porque quando você chega no hospital e você não está preparada para o parto, o teu parto tende a ser mais complicado. Talvez você vai sofrer mais, vai ter medo, vai ser um parto mais demorado. Então, assim, isso me preocupa muito. E por isso eu estava tão angustiada, querendo levar essa informação até vocês aí em casa, tá bom? Antes da gente falar um pouquinho do parto, eu queria dar uma experiência minha, tá? Sou mãe, tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, né? Mãe sempre acha filho lindo mesmo, né? Mas os meus são, tá? Minha filha tem 12 anos e meu bebezinho tem 2 anos. Meu último parto foi há 2 anos atrás. Meus 2 partos foram normais, porém tiveram diferenças bem significativas. Então, vou falar um pouquinho de um e vou falar um pouquinho de outro. Há 12 anos atrás, eu estava no início da faculdade, né? Eu tinha na minha cabeça, quando eu comecei a fazer o meu pré-natal, eu tinha vontade, minha mãe teve 4 partos normais e eu pensava comigo que eu ia ter o parto também normal. Um dia eu fui no pré-natal e aí eu olhei uma moça, já era consulta dela de puerpério, eu olhei ela, bem bonita, né? Já com seu nenenzinho do lado. Eu perguntei assim para ela, como que foi seu parto? Que tipo de parto você teve? Ela falou assim para mim, tive parto normal. Eu escutei aquilo, falei assim, nossa, se ela teve seu parto normal, eu também consigo, né? E eu coloquei na minha cabeça que eu ia ter parto. Porém, quando eu não tinha muito preparo, né? O que eu vou estar passando para vocês hoje, eu não sabia, né? Mas eu queria. O que a gente precisa para ter um parto? Principalmente, querer. Lógico, primeira coisa. Porém, quando eu internei, podia ter internado um pouco mais tarde, nós vamos estar falando isso daqui a pouco, mas eu internei com dores já bem frequentes, porém, eu não sabia o que fazer lá no hospital. Então, o que aconteceu? Eu internei, coloquei minha camisola, né, fui para o quarto, estava minha mãe e meu esposo junto, e eu colei na cama. Deitei naquela cama e não tinha Cristo que me tirasse de lá. Minha mãe falava, Sabrina,
Nos meus partos, eu levantava, eu andava, isso me ajudava, mas assim, eu não tinha conhecimento. Por que eu tenho que andar? Por que eu tenho que fazer isso? Eu vou ficar aqui. Muito medo, muito medo. Mas eu fiquei ali, tive um parto, graças a Deus, abençoado, nasceu a Clara. Porém, demorou bastante, eu senti muita dor. No meu segundo parto, né, agora, 2 anos atrás, eu já tinha a minha pós-graduação em obstetrícia, né, já trabalhava com os médicos há muitos anos, já tinha estado em muitos partos e eu me preparei. Então, quando estava próximo do meu parto, já com 36 semanas, eu era muito ativa, eu andava, eu caminhava, muita ansiedade, porque o pré-parto causa muita ansiedade, isso é normal. E eu me preparava, eu caminhava de manhã e à tarde, eu tinha que caminhar porque eu tinha tanta ansiedade que se eu não caminhasse eu ia ficar doida, então eu andava, meu marido ia comigo. Quando eu estava já com 37 semanas para 38, eu comecei a dilatar, porém não era dor ativa, eu percebia que essas dores não eram tão fortes, eu achava que ia nascer, de repente eu ia dormir, passava dor, acordava triste, não nasceu, enfim, aquela história toda, né? Mas eu tinha uma coisa em mente, eu queria muito. E eu queria muito ter dor. Eu sabia que sem dor, meu bebê não ia nascer. Então eu me preparei para isso e eu ansiava pela dor. Diferente do que as pessoas pensam, que medo da dor. Não, eu trabalhei, meu psicológico estava preparado. Gente, o parto... Eu queria que vocês pensassem muito nisso. O parto está na nossa cabeça também. O parto é muito emocional. Então, eu me preparei para esse parto e queria. Quando eu, de madrugada, muito cansada, eu percebi que minha bolsa rompeu, tomei banho, fiquei bastante tempo no chuveiro, fui para o hospital umas 10 horas da manhã. Enquanto meu marido fazia todas as coisas, pegava as malas, eu estava subindo para o quarto, eu senti a primeira dor. Eu senti aquela dor, eu fiquei extremamente contente. Falei, nossa, agora vai nascer. E eu fui para o chuveiro. Fiquei um pouco no chuveiro, o médico chegou a fazer o toque, já estava com 7 centímetros. Nossa, meu Deus, eu acabei de chegar. Enfim, resumindo, eu internei e tive o Lucas em 1 hora. Vocês têm noção do que é você querer se preparar, você ansiar pela dor, você pensar assim, essa dor que eu vou ter tem um porquê. É para o meu bebezinho nascer. Diferente da gente pensar, meu Deus do céu, que desespero, tá chegando a dor. Não, eu pensava e eu ansiava pela dor. E quando a dor vinha, eu aproveitava cada dor. Vocês entenderam? Isso foi muito importante. Então, em 1 hora, eu internei, ganhei neném. Foi incrível. E para mostrar isso para vocês, eu tenho ele filmado. É bem pequenininho, tá? É só o momento do parto. Quem filma os partos é meu esposo, e ele era o protagonista ali junto comigo no parto. Foi um amigo nosso que filmou, e eu queria que vocês assistissem esse vídeo, tá?
incrível, né? Gente, olha, eu não sei, não tenho experiência de cesariana, mas eu vou falar para vocês que é incrível passar por um parto. É incrível você pegar, quando o bebê nasce, você pega esse nenenzinho no colo, ele é tão quentinho, é tão incrível que não é inexplicável. Eu espero assim que vocês consigam chegar nessa experiência, porque é fantástico, é incrível. Aí vocês vão me perguntar, né? Vamos lá. Nós vamos entrar aqui um pouquinho nos slides, mas antes disso eu quero falar com vocês. O que vocês acham que é mais seguro, que é melhor para você, gestante? Parto normal ou parto cesárea? Né? O que vocês acham? Então, eu vou aqui respondendo algumas perguntas. A cesariana, inclusive falando em perguntas, se vocês tiverem dúvidas, vai deixando os comentários aí, tá? Entre a nossa conversa aqui agora, eu vou parando, vou respondendo. Isso, eu acho que talvez a sua dúvida, talvez seja dúvida de outra pessoa, então vai nos ajudar. Pode ir perguntando que a gente vai respondendo no que eu souber. Que eu não souber, eu vou perguntar para os universitários. A gente responde depois. Espero estar apta a responder todas as questões, tá? Mas aí vocês vão me perguntar assim, parto normal ou cesárea? Gente, cesariana, já vou aqui de antemão falando, cesariana salva vidas, é importante, não vou nunca desmerecer cesariana, né? Tem várias indicações para cesariana e eu acho muito importante, porém não deve ser feita em todas as pacientes. Cesariana, uma das indicações, vou falar algumas indicações de cesárea, tá? Uma placenta prévia, talvez a placenta ela tá localizada cobrindo o colo do útero, é uma indicação. Um bebê sentado, bebê pélvico que nós falamos, gente, a gente vê até vídeos de bebê sentado, ok, mas a gente não vai correr esse risco, né? Lógico, não tem necessidade, né? Talvez gemelar, um bebê de uma posição, outro bebê em outra, é uma indicação. Então, tem algumas indicações de cesárea. Pressão alta, né? Todo mundo tem essa dúvida. Pressão alta é indicação de cesárea? O que vocês acham? Não. Se a mulher está com a pressão, é uma hipertensa, mas está com a pressão controlada, não está alta, está estabilizada, ela deve passar por um parto, é mais seguro para ela, né? E por que um parto é tão interessante? A cesariana, gente, se ela é uma cesariana sem a necessidade, sem indicação, vocês pensam que a cesariana é uma cirurgia até de grande porte, né? Corta-se várias camadas, corta o útero, então tem riscos uma cesárea, tem risco de infecção. Os maiores problemas da cesariana, além dos riscos que ela traz, é esse bebezinho nascer antes do tempo. Quem disse que está na hora desse neném nascer? Né? Parto normal, nós sabemos, a mulher entrou em trabalho de parto, automaticamente está na hora do bebezinho nascer. Né? O corpo se preparou para aquilo. Deus é perfeito, Deus nos fez perfeito. Entrou em trabalho de parto, vai nascer o bebê que está na hora dele. A cesariana, a gente tem, um dos riscos dela é que esse bebê nasça antes do tempo, nasça com prematuridade, talvez nasça, não consiga respirar direito. Então, o ideal é o parto. Nós nascemos para parir, nós nascemos assim, Deus nos fez assim e nós damos conta disso, né? Então, eu sou super a favor. Como vocês viram meu parto, né? Falar para vocês assim, não, super tranquilo, maravilhoso, maravilhoso, mas tranquilo, sem dor, não vou falar para vocês que é. Uma dorzinha, logo passa. Não, gente, eu vou estar mentindo. Se eu falar isso para vocês, quando vocês chegarem lá no hospital e for ganhar neném e sentir a dor, vai falar assim, nossa, que enfermeira mentirosa, né? Porque dói, gente. Não tem como eu falar que não dói. Para o bebê nascer, a gente tem que sentir dor. Só que pensem assim, nós trabalhamos essa dor. Igual eu falei para vocês. É trabalhado. Nós vamos falar um pouquinho sobre a dor, mas daqui a pouquinho de novo, tá? Então, eu sempre gosto de falar um pouquinho, vou falar um pouquinho dos sinais do trabalho de parto, quando
devo ir para o hospital, né? E é uma dúvida, às vezes gera, né, a paciente vai e volta, não tem problema, mas a gente vai explicar um pouquinho sobre isso, tá? Primeiro sinal do trabalho de parto, perca do tampão mucoso. Tem aí o slide, vocês conseguem visualizar o slide? Né, nós temos aí um bebezinho, o bebezinho está dentro do útero, colo do útero, vocês percebem que tem tipo uma gosminha ali, né? Do lado direito vocês vão perceber tipo um muco com um pouco de sangue. Isso é o tampão mucoso. O próprio nome já diz, tampão, né? Assim que a mulher engravida, né, que vai formando-se ali, a gestação vai evoluindo, forma-se esse tampão que vai estar evitando que bactérias subam para o útero, tá? Quando vai chegando próximo do parto, talvez 37 semanas, com 36 eu comecei a perder um pouquinho, mas cada mulher é de um jeito. Talvez com 38, 39 ela começa a perder isso na calcinha, ou vai passar o papel higiênico, percebe ali é tipo uma geleia, tipo uma clara de ovo bem viscosa. Talvez tenha um pouco de sangue, talvez não. Esse é o tampão mucoso. Aí vocês estão lá na casa de vocês, de repente vão no banheiro e percebem, perdi tampão mucoso. Vou ganhar neném hoje? Talvez, não sei, né? Parto é muito imprevisível, então talvez vocês fiquem uma semana, 10 dias sem esse tampão. Isso quer dizer que o colo do útero está se movimentando. Vou explicar isso mais adiante. Mas talvez vocês percam esse tampão mucoso hoje e nasce hoje, né? Cada mulher é de um jeito, tá? Uma coisa que nós devemos nos preocupar, nós tivemos um curso de gestante já faz um tempinho grande já, até acho que faz uns 2 anos que eu fiz esse curso de gestante e eu comentei sobre isso. E eu comentei assim para a paciente, olha gente, se vocês perderem esse tampão mucoso com 28 semanas de gestação, fiz até essa colocação, é perigoso. Quer dizer que o colo está se movimentando, o bebê pode nascer. Então, gente, não é normal, tá? Perdeu o tampão mucoso, com 30 semanas, vocês procuram um médico ou o hospital, tá bom? Mas tá com 39 semanas, 38, 37, perdeu o tampão mucoso, não fazemos nada, vamos na consulta normalmente, quando for consultar, avisa o médico, ok? Então tá, vamos prosseguir para o próximo slide. Esse sinal é mais fácil da gente detectar. Rompimento da bolsa. O bebezinho fica dentro de uma bolsa, né, cheia de água. Esse líquido ele é importantíssimo durante toda a gestação, né? Ele serve para estar protegendo o bebê contra impacto. O bebezinho engole esse líquido, faz xixi no líquido. Até tem um médico que eu trabalhei, né, trabalho até hoje com ele, ele fala, você sabia que quando teu bebê está na sua barriga, ele engole o xixi? E é verdade, né? Porque isso faz parte na gestação, é tudo muito importante. Então esse líquido é muito importante. Quando ele rompe a bolsa, necessariamente rompeu bolsa, vamos para o hospital. Rompeu bolsa é o início que o trabalho de parto vai começar e o parto vai acontecer, tá bom? Da mesma forma que um rompimento prematuro é um problema, a gente também tem que ir para o hospital. Aí vem a dúvida, né? Rompeu bolsa. Se rompe a bolsa, faz tchá, escorre no pé e faz aquela poça no chão, facinho de saber, ok, vamos para o hospital. Mas muitas vezes essa bolsa, ela vai romper porque a bolsa ela tem fáscias, são 2 fáscias, né? Então ela fica grudadinha uma na outra. Às vezes rompe, vaza um pouquinho de líquido e ela se colaba de novo e para de sair o líquido. Isso é normal também. Como que a gente vai identificar quando é bolsa? Porque quando rompe bolsa, não vai só fazer aquele molhadinho no fundinho da calcinha, vai escorrer, vai molhar muitas vezes a calça, talvez você está sentadinha, molha a cadeira e para. Isso é bolsa, mesmo que parar, tá? A gente vai para o hospital, sempre. Rompeu bolsa, vamos para o hospital. Tá com dúvida, procura o postinho de saúde da sua unidade, né, mais próxima, que você faz o pré-natal, tira dúvida, conversa com a enfermeira, conversa com o médico, tá bom?
Ok. Então, rompimento da bolsa, ok. E o próximo sinal do trabalho de parto, que eu já comentei um pouquinho a respeito, que as mulheres têm tanto medo, são as famosas contrações, né? A dor propriamente dita. Como é essa dor? Né? Vocês percebem, mulheres gestantes, que vocês, a partir de 28 semanas, vocês vão perceber, a barriga endurece, talvez dá uma cólicazinha, aí vocês dão uma deitadinha, passa. Aí daqui umas 2 horas, por aí de novo, isso é normal. É contração de treinamento, de Braxton Hicks, isso é normal, acontece a partir das 28 semanas já começa e é normal isso, tá? Quando que a gente passa a saber que é do parto? Quando essas contrações ficarem frequentes. Então, a barriga, tem mulheres que sentem na barriga, tá? Uma contração endurece aqui. Tem mulheres que sentem uma dor que vem, igual tá o slide que vocês estão vendo, que vem das costas para a barriga. Né? Cada um vai sentir um pouquinho diferente, mas é uma cólicazinha, não é uma cólica forte, não é assim. Ela vai começar fraquinha, espaçada. Conforme vai passando as horas, vai ficando mais intensa e mais próxima. Isso é contração. E quando que eu tenho que ir para o hospital? Quando chegou a hora do meu parto, como é que eu sei que eu vou? Né? Tem pacientes que vão, voltam e ficam bravas porque chega lá no hospital, o médico fala assim, olha, tá com dor, mas não tá na hora, manda para casa. A paciente fica muito brava, fica brava com o hospital e aquela história que a gente já conhece. O que eu tenho para orientar para vocês? Vamos lá então. Eu gosto muito, gente, abrindo um parênteses aqui, eu gosto muito no curso de parto falar para vocês o que vai acontecer com o corpo de vocês. No meu primeiro parto eu senti muita dificuldade porque eu sentia aquela dor e ninguém me explicou o que era aquela dor. Eu tinha dor, sabia que era para dilatar, mas o que dilata? E tive muita dificuldade com isso. No meu segundo parto eu sabia, então eu colaborei para isso acontecer. Então vamos lá. Dilatação do colo. Gente, tem muita gente que fala assim, nossa, vai abrir bacia, né? Não é bacia que abre. Eu vou explicar depois para vocês como que é a pelve, tá? Ter uma foto, eu vou mostrar. O que dilata é o colo do útero. Vocês estão conseguindo ver aí nos slides? Dá uma olhadinha para vocês verem. O primeiro slide que nós estamos vendo agora, ele tem um colo do útero, tá o bebezinho ali, né? E tem o colo do útero que ele é fechado e ele é grosso, né? Fechado e grosso. Aqui tem uma outra posição do colo, gente. Ele é bem fechadinho, tá? E aí, nos 2 slides seguintes, a gente vê o colo mais fino, começando a abrir, e no último slide a gente vê um colo com 3 centímetros de dilatação. O que seria isso? O colo do útero, ele tem que abrir dilatação total. Quando o bebê nasce, nós temos uma dilatação com 10 centímetros. O que é 10 centímetros? Pegue uma régua. Pegou uma régua? 10 centímetros, mais ou menos, tá? E aí é feito um toque, né? Às vezes a gente tem muito medo do toque, não precisa ter medo. O toque é importantíssimo. Vocês vão perceber quando vocês forem internadas que não vai ficar fazendo toque toda hora, não tem necessidade, mas quando o médico for fazer é porque é importante, ou quando o enfermeiro for fazer. Então ele vai colocar o dedo no canal vaginal e ele vai ver. A gente acaba tendo prática, né? Então, por exemplo, vi isso aqui, ó. Então, e percebi, né? Coloquei meu dedo, fiz o toque, tô com isso aqui. Provavelmente eu tô com 6 centímetros de dilatação. 6 para 7, né? Fez o toque, tá isso aqui. Tá? Total, um exemplo, tá? Fez o toque, tá cabendo um dedo, 1 centímetro. Né? Então, é isso que vai dilatar. É por isso que a mulher sente dor. O que acontece na contração? O útero, né? O bebê tá aqui dentro do útero. O útero é um músculo, tá, gente? Através da ação hormonal, ele vai fazer uma contração. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer uma contração, ele vai mesmo contrair e vai empurrar o bebezinho
juntamente com o colo que vai ficar fino e vai começar a abrir. É incrível, né? Eu acho incrível. Então, é isso que é a dilatação, tá? E nós estávamos falando sobre quando ir para o hospital. Gente, vocês podem estar, de repente, a gente sempre preconiza dor, pelo menos de 5 em 5 minutos. O ideal é que seja 3 dores em 10 minutos, né? Um pouco menos, de 5 em 5. E uma dilatação de 4 centímetros. Isso é o ideal para vocês ficarem internadas. Quer dizer o quê? Quer dizer que o trabalho de parto está ativo. Por exemplo, meu caso, no meu segundo parto, eu tinha 4 centímetros de dilatação. Pensem comigo, meu colo estava dilatado 4 centímetros. Porém, eu não tinha dor, né? Se eu tivesse lá no hospital e o médico falasse assim, nossa, nós vamos internar agora, você está com 4 centímetros. Gente, eu fiquei uma semana com 4 centímetros. Vocês conseguem compreender por que a gente não deve internar antes do tempo? Se eu tivesse internado antes do tempo, não ia ter dor, médico ia induzir, ia fazer tudo que é importante, tudo isso quando necessário. Mas eu teria perdido um parto maravilhoso que eu tive, normal. Eu ganhei neném sem nem soro nenhum, porque eu estava preparada e eu internei no momento certo. Então, da mesma forma que vocês podem ter dor de 3 em 3 minutos, o médico vai lá, toca, tá com 2 centímetros. Vai ficar internado, gente? Não vai. Não tem pra quê. Porque vocês podem ficar a noite inteira assim. Vocês entenderam? Então, fiquem tranquilas. Quando o médico falar assim pra vocês, vai lá no hospital, a gente deve ir mesmo, tá? Foi no hospital, olha, não tá na hora ainda, pode ir pra casa, quando essa dor ficar mais intensa, você volta. Vocês façam isso. Porque quando vocês vão pra casa, vocês estão no ambiente de vocês, talvez vai chupar um sorvete, talvez vai dar uma caminhada, vocês estão no ambiente de vocês. Isso vai ajudar a vocês tirarem todo aquele medo, aquela ansiedade, aquele desespero. Vocês entenderam? Vocês sabem qual é o hormônio que está fortemente presente no trabalho de parto? Eu vou falar para vocês. É a ocitocina. Tem um médico que ele é um dos pioneiros que trouxe novamente o parto humanizado. Eu não lembro de onde que ele é, qual é o país que ele mora, mas ele chama Michel Odin. Eu acho ele assim incrível. E ele cita a ocitocina, que é o hormônio que está fortemente presente no parto, como o hormônio do amor. Eu acho muito legal essa colocação. O hormônio do amor, que é a ocitocina que ele fala, está muito presente na relação sexual, é um hormônio que está ali presente, está presente na amamentação e está fortemente presente no parto. Então pensem comigo, se vocês, é um momento de vocês curtirem esse parto, eu sei que não é fácil, mas se vocês estão tranquilas, esse hormônio vai estar intensamente ali, agindo para acontecer a dilatação. Agora, se vocês começam a ficar desesperadas, saem do foco, ficam apavoradas, eu estou morrendo de medo, estou com dor, não trabalham, não se preparam para esse momento, o que vai acontecer com vocês? Vai liberar um outro hormônio, que é a adrenalina. A adrenalina é aquele hormônio que a gente libera quando a gente está com muito medo, quando a gente quer correr, né? É um hormônio assim que a gente fica meio atrapalhado, na verdade atrapalha. Então, quando a gente libera esse hormônio, a gente para o trabalho de parto. Vocês entenderam? Se vocês colocarem, tem uma enfermeira que trabalhou muitos anos na sala de parto, o nome dela é Elza. Ela sempre falava para mim assim, Sabrina, interna 2 pacientes. Uma tá com 4 centímetros, porque antes disso a gente não interna, né? Uma tá com 4 centímetros, a outra está com 7 centímetros, a outra tá bem na frente. Mas essa de 4 tá relaxada, nós vamos explicar depois técnicas para vocês fazerem isso. O que fazer lá no hospital. Uma tá relaxada, tá calma, tá focada no parto, tá no mundo dela. A outra tá internada com 7, desesperada, ela não foi preparada, ela não viu essa palestra, né? Então ela vai ficar com medo. E aí, aquela de 4 ganha neném primeiro do que a de 10.
Vocês entendem a importância da preparação para o parto? Eu acho incrível isso. Eu acho que nós temos uma pergunta, Aninha. Sim. Vamos lá? A Luana pergunta: se a bolsa estourar, quanto tempo eu tenho para ir para o hospital? Muito boa pergunta. Legal, gostei da pergunta. Gente, eu acho uma coisa interessante que ela perguntou. Gente, a bolsa, o líquido amniótico, a cor do líquido, ele é bem clarinho. Ele vai ter uma cor, pensa numa água de coco. É isso aí. Essa é a cor do líquido amniótico. Rompeu bolsa, estourou, vocês viram aquele líquido clarinho? Tá tudo ok com o bebê. Então vocês podem tomar banho, vocês podem arrumar, não precisa, gente, pega tudo correndo desesperado. Não, para com isso, pode ficar tranquilos, tá? Desde que o bebê esteja mexendo, vocês estejam tranquilas, estejam bem, vai pro chuveiro, toma um banho, fica lá um tempinho no chuveiro, relaxa, sai do chuveiro, arruma uma roupa, arruma as malas e vai para o hospital bem tranquila. Isso é a minha indicação. Mas eu queria, foi uma pergunta muito interessante. Talvez, quando o bebezinho não está muito bem, ele pode fazer um pouco de cocô no líquido. Não sei se vocês lembram, se vocês já viram algum recém-nascido, as fezes do bebê, quando ele nasce, ele é um verde bem escuro. Mas se o bebezinho não está muito bem, tem alguma coisa que não precisa ficar desesperado, mas de repente o bebê estourou bolsa e aquele líquido, vocês perceberam que está meio esverdeado. Pensa uma água de azeitona, um líquido meio verde. Porque se o bebezinho não está muito bem e fez cocô nesse líquido, o líquido vai ficar verde, porque as fezes dele é um verde bem escuro, então vai tingir um pouco esse líquido. Então, se vocês perceberam isso, toma um banho rapidinho e vai para o hospital, tá? Essa é a minha orientação. Continuando, então, o nosso dizer, eu estava falando um pouquinho sobre dilatação. Vocês têm um slide aí que mostra certinho o que eu estava falando para vocês. Vocês podem ver aí, ó, 1 centímetro de dilatação. Sabe que eu nem sei que frutinha é essa? Alguém tem alguma ideia aí, Aninha? Nem sei. Mas pense, é uma frutinha bem pequena, né? Eu vou falar lá de 3 centímetros que eu consigo reconhecer. 3 centímetros, gente, um morango, tá? 4 centímetros, também não consigo identificar. Ah, uma banana. Banana, isso aí, Alexandre. Banana. 5 centímetros, pense numa rodelinha de limão. 6 centímetros, um kiwi. 7, não sei. 8, uma maçã. 9, uma laranja. 10, uma abobrinha. Então, pense na circunferência de cada fruta, a gente faz essa correlação com o colo, tá? Uma coisa muito importante que eu não falei. Gente, a textura do colo. Vamos voltar nesse slide anterior, Alexandre, no slide, esse anterior que eu passei, colo do útero, né? Deus faz tudo perfeito. Nossa, gente, eu fico tão maravilhada quando eu começo a ver a anatomia, a fisiologia. Deus é tão maravilhoso. Pensem comigo, a textura. O meu colo, eu não estou grávida e meu colo do útero tem uma textura, pense o nariz, né? Ele é duro, não é? Uma cartilagem dura. Essa é a textura do meu colo do útero que não estou grávida. Uma mulher que está grávida, ela vai produzir vários hormônios. Prostaglandina, vai ter vários hormônios que ela vai produzir. E ela vai fazer com que esse colo do útero, que vai ter que dilatar lá na frente, fique mais amolecido. Então, o colo de uma mulher que está grávida, que está parindo neném, ele é parecido com a boca. Boca não é macia? Esse é o colo do útero de uma mulher que está grávida para parir. Então, logicamente, ele vai ter uma facilidade maior de dilatar. Tá bom? Nós temos 4 estágios, que nós vamos estar falando um pouquinho de cada um. Estou falando do primeiro estágio, que é o período de dilatação. Depois a gente tem o período de expulsão. O período de secundamento é quando a placenta se desprende, a gente tira a placenta. E o período de Greenberg. O período de Greenberg é uma proteção que o nosso corpo tem. Quando o bebê nasce, ele faz tipo uma contenção. O útero ele volta, faz uma bolinha. Isso é o período de Greenberg, tá? Mulher ganha neném, parece que com uma bolinha. É até interessante, é muito fácil de visualizar isso. Mas nós vamos continuar o nosso processo do parto. Gente, lembra que eu falei para vocês
não é a bacia que abre, né? Eu acho muito interessante a gente saber o que acontece com o nosso corpo. O que dilata é o colo. A bacia, que a gente fala que é a pelve, vocês conseguem visualizar nesse slide? Tem 2 slides, né? Ela já é aberta, ela já tem o espaço para a cabecinha do bebê passar, né? E tudo isso já está preparado, Deus já fez assim. É lógico que a bacia, que a pelve, ela fica mais frouxa, os ligamentos ficam mais frouxos, que é importante no parto para acontecer do bebê passar e ela se moldar melhor. Mas o que abre é o colo, tá? Uma coisa que eu queria falar nesse slide aí ainda, que é o encaixamento. Gente, vocês podem dilatar tudo, total, perfeito. Se não tiver a descida do bebê, a rotação do bebê, não acontece o parto. Então é por isso que a gente vai estar fazendo algumas coisas aqui, que eu vou estar mostrando alguns exercícios, para a gente trabalhar para tudo isso acontecer. Então aqui, ó, tem um bebê encaixado, conseguem visualizar o slide aí? Tem um bebezinho encaixado, aí tem um bebê, a gente chama de plano de Deli, tá? Quando vai acontecendo a descida do bebê. Então aqui no segundo slide, à direita, a gente vai perceber que o bebê já desceu um pouco mais, tá bem ali embaixo. Aí nós temos o bebê, nesse slide, primeiro slide aqui, nós vamos visualizar, gente, ali, qual a visão que nós teríamos quando a mulher está na posição do parto? Nós vemos a cabecinha do bebê, já, tá bom? E nós temos o outro slide, que já é o período expulsivo, já está quase saindo toda a cabeça do bebê. É muito interessante, se vocês podem perceber, eu acho incrível isso, que o bebê trabalha para ele nascer. Eu acho incrível. Ele sabe que ele vai nascer, então ele vai te ajudar, mãe. Não precisa ter medo, tá? E diferente do que a gente pensa, nossa, que dó, meu bebê vai nascer e vai nascer ali perto, né? De repente posso ser que eu faça cocô no lugar, né? Em passagem ali, de repente vai passar apertado, vai espremer meu bebê. Nossa, que medo. Gente, pelo contrário. Vocês vão perceber quando vocês estiverem na sala de parto, o parto não é estéril. Não tem que ser estéril, não precisa de roupa cirúrgica, máscara. A máscara a gente precisa hoje, nós precisamos para tudo, né, por causa do Covid, né? Mas enfim, não estamos falando disso agora. Mas o parto, ele não é estéril. E diferente do que a gente pensa, quando o bebê passa pelo canal vaginal, ele vai ganhar imunidade. Aquelas bactérias da vagina da mãe, aquele contato ali, de repente a gente fez um pouco de cocô, a gente limpou, não está totalmente limpo, tudo aquilo vai dar resistência para o bebê. Vai deixar o bebê com mais imunidade. Né? Quando o bebê passa espremidinho naquele canal de parto, ele ajuda o bebê a ter uma melhor respiração. Né? É incrível, gente. Então, é fantástico. Então, pensem que para o bebê não é sofrimento. O bebê está ajudando junto com você, mãe. Eu acho que nós temos mais uma pergunta, Aninha. Mais 3. Vamos lá. A Carol Mendes pergunta: a caminhada desde o início da gestação ajuda no parto? É muito bacana. Eu acho assim muito bom uma pessoa que é ativa. Eu acho fantástico. É lógico, a gente vai ter restrições. Tem mulheres talvez que o médico pede repouso. Talvez a placenta está meio fora do lugar, precisa voltar ao normal. Então, nós vamos tudo de acordo com orientações médicas, mas eu acredito assim e sou super a favor que a atividade física é importantíssima na gestação. Quais são as atividades físicas que nós podemos ter? Vamos, gente, ficar correndo, né? Correndo não. A gente não vai ter exercício de impacto. Nós vamos preferir uma caminhada, um pilates, uma hidroginástica, exercício de menos impacto, tá bom? Mas se não tiver nenhuma restrição, eu acho que super ajuda. Muito bom, tá? A Rafa Pedro pergunta: fazer agachamento ajuda na dilatação? Muito boa pergunta. Gente, ajuda.
ajuda muito, mas tem um momento certo para isso. Nós vamos, daqui a pouquinho, até eu peço um pouquinho de paciência, Rafa, já vou responder sua pergunta. Nós temos um momento certo para isso, mas eu vou falar daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre técnicas de alívio da dor e como fazer para esse parto adiantar, como fazer esse bebê descer. O agachamento, já respondendo um pouquinho, o agachamento é ótimo lá no hospital. Quando você agacha, já que nós estamos falando disso, né? Quando você agacha, você automaticamente abre um pouco a pelve. E o bebê tem que descer, não tem? Lembra que eu mostrei? Se puder mostrar esse slide de novo, Alexandre. Esse slide aí, gente, o bebê tem que descer, o bebê faz uma rotação. Então, gente, quando você agacha, você abre a pelve, ajuda a acontecer tudo isso. Então, super a favor. Nós vamos fazer esse agachamento, gente, lá no hospital, tá? Não precisa ficar agachando, levantando em casa, eu acho que não é necessário. A não ser que você estiver com dor de trabalho de parto, já pode, tá bom? A Juliene pergunta: para quem já tem uma cesárea, no caso tenho uma de 8 anos, estou me preparando para um parto normal. Estou com 35 semanas, com 2 para 3 centímetros. Tudo correndo bem para o parto normal. Mas e se eu não tenho dilatação, ou até não passar de 2, 3 centímetros? Pode ser induzido ou tem que ser cesárea? Muito boa pergunta. É a Juliene, né? Juliene. Juliene, fique tranquila. Vai dar certo, você vai ter um parto maravilhoso. Como que a gente sabe? Eu vou responder a pergunta da cesárea, mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Como que a gente sabe se o parto vai dar certo? E aí? Não tem como a gente saber. Nós só vamos saber se um parto vai dar certo passando por ele. Tem mulheres, infelizmente, isso acontece, pode acontecer, ninguém está livre disso. Inclusive, no meu segundo parto, eu tinha em mente, poxa, se não evolui para o parto, a gente tem a cesariana. Tem mulheres que focam tanto no parto, que se precisar fazer uma cesariana, fica com depressão pós-parto. Então, eu não aconselho. A gente tem que defender o parto, mas o parto deve ser feito se tiver tudo correto para acontecer. No caso da Juliene, eu já vi inúmeras pacientes ter uma cesárea e depois passar por um parto. Tem uma enfermeira que sempre vem fazer fazer um depoimento de parto, então ela sempre, é muito bacana, hoje a gente não conseguiu trazer ela, mas ela teve uma cesárea, depois teve um parto e depois teve outro parto. Então, gente, super dá certo. Sobre a indução, eu espero que dê tudo certo, que você entre em trabalho de parto sem precisar induzir. Aí, sobre a indução, vai ser um critério do médico, né? Talvez o médico não vai entrar com uma indução muito, né? Talvez um comprimidinho no colo, ok? Mas, assim, é uma indicação, é um médico que vai decidir isso. Tem médicos que optam por induzir, lógico que não vai fazer uma pressão tão grande no útero, porque a gente não pode forçar tanto, porque já tem uma cicatriz de cesárea. Mas é o médico que vai estar decidindo, mas eu acredito que sim. Se for necessário, ele pode sim, tá bom? Continuando, mas eu espero que esteja um ótimo parto, tá? E vai dar certo, fique tranquila. Igual eu comentei anteriormente, o medo, a ansiedade, tudo isso atrapalha na contração, tá bom? Gente, e a descida do bebê e o período expulsivo, né? O bebezinho, gente, ele faz na verdade tipo um mergulho. Dá para vocês verem nesse slide bem certinho. Ele nasce de cabecinha para baixo, tá? Então, essa mãe tá deitada, né? Ele nasce viradinho para baixo. Ele tem que nascer nessa posição. Porque senão, dificulta o nascimento. Pensa comigo, ele vai fazer isso aqui, ó. A cabecinha tá aqui, o rostinho tá aqui. Ele faz isso aqui, ó. Ele faz isso aqui, faz um mergulho e sai, tá? Isso é o ideal. Se o bebezinho não tiver feita a rotação correta, isso vai atrapalhar. Então, por isso que a gente vai fazer os exercícios. Se o médico vai falar assim, talvez vocês estão lá no parto, tá quase para nascer, o médico vai falar assim, olha, tá tudo certo, tá quase total dilatação, mas o bebê precisa rodar.
Rodar é fazer essa rotaçãozinha que eu falei para vocês, para o bebê virar a cabecinha para baixo, tá bom? E aí, é o que eu queria falar, que eu comentei que ia comentar sobre para vocês, tecnologias de cuidado. O que seria isso? Lembre que eu comentei com vocês que meu primeiro parto foi difícil, né? Tive muito problema em relação ao primeiro parto por conta que eu fiquei o tempo todo deitada. Então, como que nós vamos fazer? Vocês internaram, estão com 6 centímetros, estão com dor, tá tudo ok, parto, médico internou. Ok, o que a gente vai fazer lá no hospital? Nós temos, eu gostaria muito que vocês estivessem lá no hospital, uma banheira maravilhosa, linda e maravilhosa para você entrar dentro e ficar lá, né? Até ter um parto na banheira, eu queria muito isso. Nós, infelizmente, a gente não tem. A nossa realidade aqui em Cianorte não é essa, não sei como é que são das cidades vizinhas, né? Maringá talvez tenha, enfim. Nós não temos. Mas, vocês conseguem ver nesse slide aí? Nós temos, gente, o chuveiro. É água do mesmo jeito. A água, ela alivia muito a dor. Então, talvez vocês estão lá com 6 centímetros, 7, estão com muita dor. Estão desesperadas. Eu não tiro a razão de vocês, porque dói mesmo. Eu fiquei muito no chuveiro. O que eu fazia? Ficava no chuveiro. Vinha dor, pegava a barra. Deixa eu ver se eu vou passar depois aqui. Tem uma barra aqui. Pegava a barra, a hora que vinha dor, eu agachava. Passava a dor, eu levantava. E fui fazendo isso, fui ficando no chuveiro. Quando você entra no chuveiro, você dá uma intertida com a dor, o tempo passa mais um pouquinho. Isso vai passando vai passando esse momento e você vai ficando um pouco melhor. Água, então, é muito importante. Nós temos lá um chuveiro, é um banheiro simples, mas a gente tem a água. Ninguém vai falar para vocês, sai do banheiro, tá gastando muita água. Vocês não vão ouvir isso no hospital, tá? Podem ficar lá e eles incentivam a fazer isso. Nós temos posições que nós podemos adotar. Então, a gente tem o agachamento, que foi perguntado para nós. É importante o agachamento? Eu acho muito importante. Quando vocês agacham, já falei, abre a pelve, ajuda muito. Uma coisa que eu acho muito interessante, eu vou até passar de slide, vamos passar ainda mais um pouquinho, depois eu volto, tá? Internaram, gente, talvez não tá com muita dor. Então, o que eu oriento? Vai caminhar. Lembra que eu falei para vocês que o útero faz todo um trabalho junto com o peso do bebê? Então, se vocês estiverem verticalizadas, vocês não acham que vai ajudar? O peso do bebê vai ajudar a dilatar mais rápido. Então, eu sou super adepta. Pode deitar? Pode descansar, gente? Pode. Mas se vocês estiverem ativas, isso vai melhorar, tá? Então, pega um esposo, sobe rampa, desce rampa, sobe rampa. É uma coisa muito bacana. Vou voltar aos slides, tá? Vou voltar um pouquinho, que eu vou voltar lá onde a gente estava. Posição, né? Existe uma bola, gente, que é a bola de pilates. Vou pegar, inclusive, eu vou chamar minha amiga Aninha. Gente, já vou esclarecendo, vem a Ana. A Aninha é solteira, não está grávida, ela é só minha ajudante aqui, tá? Ela vai ser a minha gravidinha, mas não tá grávida. Só para demonstrar para vocês. A bola de pilates é essa aqui, ó. Essa bola a gente tem lá no hospital, tá? Se vocês precisarem. O que a gente vai fazer com a bola? Vamos sentar, Aninha? Gente, a bola, né? A bola, geralmente, o ideal é que a gestante esteja ou apoiada na cama, ou apoiada de repente, alguém segurando ela, porque ela não pode cair. Imagina se você cai. Não podemos ter uma gestante caindo. Então, o que acontece com a bola? Vocês percebem que a perna dela fica bem aberta, então ela vai estar abrindo a pelve, ela vai estar verticalizada, que é o que a gente precisa, vai ajudar a pressionar ali o colo, o bebezinho, e automaticamente ela está descansando. Então, ela vai descansar, né? Então, vocês percebem que ela está numa posição bem confortável. O que você vai fazer, Aninha? Você vai fazer um bamboleio com essa bola.
Eu vou segurar na mão dela, gente, porque ela não pode cair. Então pode ficar um acompanhante com ela, como ela pode estar apoiada numa cama. E ela vai fazer esse bamboleio. Lembra que eu falei para vocês que o bebezinho tem que rodar? Então quando vocês fazem esse bamboleio, vocês ajudam o bebezinho a fazer a rotação se precisar. Ok. Mas a Aninha, ela não quer fazer bamboleio. Tá com muita dor, Aninha. Tá doendo demais, né? Tá doendo muito. Então o que a gente vai fazer com ela? Ela vai estar apoiada aqui na cama, né? Vai estar apoiada. Uma coisa que ajuda muito, gente, os acompanhantes, tá? Abrindo um adendo, né? Podemos ter um acompanhante lá no hospital. É direito de toda gestante e puérpera, tá? Então, gente, os acompanhantes não é só para ficar olhando, é para a gente ajudar ela, tá? Então, o que a gente vai fazer? É interessante, talvez, até levar um olhinho, sabe aqueles olhinhos de banho? Vocês podem levar esses olhinhos, né, que ele desliza melhor para fazer uma massagem. E vocês vão fazer com a palma da mão, porque aonde dói muito é essa área aqui das costas. Dói que parece que está abrindo. Então, muito interessante. Pega a mão de vocês e vai fazer isso aqui. Dá licença, tá, Aninha? E vai fazer uma massagem, olha essa aqui, ó. Vigorosa. Tá vendo isso aqui? Passou a dor? Aí a Aninha vai respirar. Respira nariz. Solta pela boca. A gente precisa oxigenar o bebezinho, tá? Tá doendo, Aninha? Muita dor. Muita dor. A gente vai de novo. Massagem. Passou a dor, a gente para. Pode fazer massagem nessa parte. Eu nunca me esqueço de uma enfermeira, a enfermeira Clara. Eu lembro até hoje, eu estava com tanta dor na perna, porque eu agachei e levantei tanto. Ela pegou minha perna, ela passou esse óleo, massageou. Eu nunca vou esquecer do que ela fez, porque era um momento que eu precisava muito. Então foi muito legal, tá? Ok, Aninha? Muito obrigada. Lembrando que ela é solteira, né, Aninha? Ai, brincadeira. Então, a bola, uma coisa que vocês podem fazer também é levar essa bola pro chuveiro, né? Pode fazer tudo isso que vocês fizeram no chuveiro. Então, é uma coisa bem bacana também, tá? Uma coisa que eu não falei, que vocês têm que estar bem atentos, gente, não quero ficar contra ninguém, nenhuma mãe, ninguém, tá? Mas escolham bem o acompanhante de vocês. Talvez vocês vão para o hospital e levem uma mãe muito desesperada, que tem muita dó. Isso tudo, gente, vai atrapalhar lá no trabalho de parto. Porque o que a gente precisa nesse momento? A gente tem que ter alguém que vá fazer assim. Força, você vai conseguir. Você tem vontade de desistir, você tem vontade de pedir cesárea, tem vontade de tudo isso. Tem que precisar de uma pessoa que dê força, tá? Então, se a mãe tem muita dó, leva o esposo. O esposo tem muita dó, leva uma irmã. Vocês vão levar alguém que vocês gostem, que vocês vão se sentir bem no momento da dor. Porque no momento da dor, gente, tem pessoas que querem muita massagem. Tem pessoas que querem que ninguém rele. Tem pessoas que gostam, que faz carinho e abraça. Tem pessoas que querem te bater se você falar um A. Então, é isso que vocês vão... O que vocês vão fazer? Como que a gente vai saber? Só na hora. Na hora, a gente vai saber se a gente vai gostar ou não do que nós vamos estar recebendo. Tá bom? Tem pergunta, Aninha? Sim. A Thalita. Tive uma cesárea complicada e foi feita uma cesárea em T. Teria algum problema em ter normal, sendo que tem 2 anos e 7 meses? Não, não tem problema. Pode ter um parto. Vai ser um critério do médico, né? Eu vou falar isso para vocês novamente. Por que essa cesárea foi complicada? Apesar que cada gestação é de um jeito, não tem problema, tá? Pode ter um parto. Talvez a indução é que vai ser uma escolha do médico, tá bom? Mais alguma coisa? Sim. A Tainá. Sobre o pai acompanhar o parto, ele pode acompanhar todos esses momentos ou é em um momento específico? Ele pode, né? Lá eu acho que eu não tenho foto. Depois eu vou olhar os slides, eu não me lembro se eu tirei foto
aqui do nosso hospital. Mas como a gente está online, não sei se todo mundo é daqui de Cianorte, mas vou fazer um adendo do que eu sei da nossa realidade daqui de Cianorte. Nós temos na sala de parto uma repartição, a gente tem cortinas, para que a gestante e o parceiro fiquem isolados. Nós tínhamos há muito tempo atrás, não tinha essa divisão, então era difícil, você colocava a paciente exposta para outra pessoa. Hoje em dia não mais, então é um direito, o pai pode ficar em todo o trabalho de parto e pode ficar também na sala de parto. Então todo o trabalho de pré-parto acontece ali na sala de parto. E depois, na hora do parto, a gente se dirige para uma sala específica, onde tem o bercinho aquecido, onde tem todos os materiais necessários para o parto, a luz, o foco. Então, tanto em um momento quanto no outro pode, tá? Eu acredito que deve, porque eu acho que esse apoio é fundamental. Parto não é muito fácil, né? Se você tiver um apoio, se você tiver esse encorajamento, se você tiver uma massagem, né? Tudo isso vai ajudar muito. Então, deve, não só pode como deve. E é um direito do pai estar do parto, tá bom? Vamos seguir, gente? Eu queria falar um pouco... aqui, ó, a gente tem o pai, ó, esse aqui essa slide que eu tô passando, gente, é o Gustavo Lima. É Gustavo Lima, né? Ele chama? É, Gustavo Lima. Para vocês verem que famosos também fazem parto normal. Então, ele estava ali junto no parto da esposa dele. Nós temos vários famosos que hoje em dia estão fazendo parto, tá super na moda. E eu acho incrível que eles divulguem mesmo e optem pelo parto. Vamos seguir. Aí nós temos, ó, eu não lembro esqueci o nome dessa atriz, mas é uma atriz também. Teve parto normal. Aí nós temos aqui, gente, a massagem que eu expliquei para vocês, ó, ela tá em cima da bola. E tá com uma massagem, eu acho que é formidável isso, né? Todo o carinho, toda a compreensão que o esposo tiver, que o parceiro tiver, ou quem tiver lá com vocês tiverem, é muito bom. Aqui eu já mostrei esse slide, né? De novo na bola, massagem ali na parte das costas, uma caminhando, ó, eles de frente um com o outro. O agachamento, que eu já falei, né, respondi uma pergunta. Gente, essa barra a gente tem lá no banheiro. Eu usei muito essa barra no meu trabalho de parto. Super recomendo. É bem bacana. Uma coisa, a bola de novo ali. A respiração, gente, eu já falei pra vocês. A gente vê muito nos filmes, né? Respiração de cachorrinho. Gente, isso não existe, tá? Respiração de cachorrinho não vai, é só coisa de filme. A respiração ideal. Teve a dor, a gente vai fazer o que a gente pode. Passou a dor? Respira o nariz, solta pela boca. Oxigena esse bebezinho, é importante. Música, nós temos ali na sala de parto uma música, talvez vocês terem levado de repente uma musiquinha no celular para deixar tocando, talvez um fone de ouvido. Eu acho que eu super recomendo, apesar que no meu parto eu tinha feito tudo isso, levei rádio, eu escolhi música, eu fiz tudo isso. Até que meu marido levou tudo pra cima, já estava indo pra sala de parto. Foi muito rápido. Eu gostaria que você tivesse um parto rápido assim. Porém, já vou alertando vocês. Parto demora, tá? A gente conta 1 centímetro por hora. Se vocês vão internar com 4 centímetros para cima, pensem que se vocês internaram com 4, pensem que em menos de 6 horas, muitas vezes vocês podem dizer que vocês não ganham neném. Então, foquem que parto demora, tá? Se de repente for um parto muito rápido, graças a Deus, ótimo. Mas pensem que o normal é demorar. E é normal, tá bom? O medo, já falei pra vocês, né, gente? Já falei, expliquei certinho isso pra vocês. Antes disso, vou falar um pouquinho, um outro item que nós temos no Hospital São Paulo, que é esse daqui, ó. Não sei se alguém já viu, né? Vamos filmar, João Paulo? Esse aqui, gente, é um banquinho de parto. Esse banquinho também está disponível lá no hospital, tá? Inclusive, eu comprei junto com o hospital, eu queria muito ter o meu bebê de cócoras. Era o meu desejo. Quase tive, não sei se vocês repararam no vídeo,
Quase que o neném nasceu, eu estava sentada. Porém, como que a gente sabe a melhor posição? Né? Como que a gente sabe que posição que a gente vai gostar mais de ter um bebê? Na hora do parto. A minha ideia era o banquinho. Porém, na hora de mim ter o meu bebê, o banquinho não foi legal. Eu comecei a deitar, meu marido estava atrás de mim, eu comecei a deitar no banco, aí eu fui para a cama. Mas o banco é muito legal, tanto para o pré-parto, tá? Eu vou sentar aqui um pouquinho, tá, gente? Então, o que a gente faz no banquinho, né? Então, o banco é como se fosse uma patentinha. Então, vocês podem levar para o chuveiro, é legal, mas quando vocês estão no banco, vocês abrem a pelve também da mesma forma, tá? E vocês vão ficar mais confortáveis, vão estar sentadas. Esse banco ele pode ser levado para o chuveiro, como pode ser usado pro parto, tá bom? Tem uma médica que usa muito esse banco lá no hospital, mas vai depender de médico para médico, né? Da conversa que vocês tiverem, como que vocês vão se sentir. Mas eu vou contar uma historinha que eu achei muito legal, para vocês verem como que uma paciente preparada faz a diferença. Eu estava na sala de parto, não, eu estava ali na sala de pré-parto e conversando com uma enfermeira, né? Eu passo todos os dias vendo as pacientes. E conversando com essa enfermeira, ela falou assim pra mim, é tudo cheio de cortinas lá, se tiver aqui eu não me lembro se eu salvei e eu mostro pra vocês. E ela falou assim pra mim, sabe, espera só um pouquinho, que eu vou ali, que tá tendo um parto, e eu já volto. Eu olhei assim, parto? Como assim? Um silêncio desse? Pode, gente, é normal, tá? Gritar, fazer barulho, não tem nenhum problema. Mas nesse parto em particular, tava muito calmo. Eu falei, eu posso lá ver? Pode. Abri a cortina, gente, já estava a paciente nesse banquinho mesmo. Estava a paciente sentada, o esposo dela sentado aqui, ela encostada no esposo, a médica sentada no chão e o neném nascendo. Foi incrível, acho que foi um dos partos mais lindos que eu já vi. Uma calma, foi incrível. Porém, né, vai muito do médico, né, e vai muito da paciente, vai muito da hora. Nós temos também lá no hospital, nos hospitais, eu não sei como que está nos hospitais de fora, nós temos uma mesa de parto que é muito legal também. Eu vou rodar aqui os slides só para ver se eu acho a mesa, tá? Mas eu acho que não tem aqui, não tem, gente. Enfim, vou ficar devendo isso, mas nós temos uma mesa que ela é automática e ela verticaliza bastante. Antigamente a gente colocava aquele pé que ficava assim, era horrível, hoje em dia o pé fica aqui assim, bem apoiado. Então é uma mesa bem agradável, uma mesa muito boa de parto, que também é bem legal, os partos acontecem de uma forma bem assim, humanizada, tá bom? Tem alguma pergunta, Aninha? Tudo ok? Ninguém fez essa pergunta, mas eu vou passar um slide para vocês verem, porque é uma dúvida, não surgiu a pergunta, mas poderia ter surgido. E talvez você não perguntou aí, mas agora você vai lembrar e falar assim, nossa, é mesmo. E aí? Gente, cordão. Cordão umbilical. O bebê tem o cordão umbilical, que ele é nutrido pelo cordão, ele brinca, ele mexe no cordão e puxa, e roda, e dá cambalhota, e faz toda uma bagunça com aquele cordão. E às vezes esse cordão passa no pescoço. Às vezes, ó, esse bebê que eu tô mostrando no vídeo, passa 2 vezes no pescoço. E aí, gente, posso ter parto normal? Pode? Pode. Pode ter parto normal. Não tem nenhum problema. Cordão envolto no pescoço não impede parto, tá? Nasceu o bebê? Passou a cabeça? Tira um cordão. Tem 2? Tira o outro. Tem 3? Tira o outro. Não tem problema, tá? Então, a gente pode ter um parto normal tendo um cordão umbilical enrolado. Aí vem uma pergunta, ninguém tá perguntando, mas mesmo nos cursos nossos de gestantes, às vezes essas perguntas passam batido e eu respondo elas mesmo assim. Como que eu sei que meu bebezinho não tá sofrendo na minha barriga com esse monte de contração, né? Se o parto demora 6 horas, como que eu sei se ele está bem? Como? Nós monitoramos, gente, existe um partograma, que é um impresso que nós temos,
que vai estar monitorando de quanto em quanto tempo está dilatando, quantas horas está demorando para dilatar determinado, né, centímetro, quantas horas está demorando para fazer a descida, a gente conta, né? Lembra que eu falei plano de Deli para vocês? Quanto tempo está demorando tudo isso? Então a gente tem esse partograma que nós temos que seguir, passou um risco, passou essa reta que não é normal, vai intervir, tá? E nós temos, quando vocês vão no pré-natal, não tem um sonarzinho que o médico põe na barriga e escuta o coraçãozinho do bebê? O coração do bebê tem que bater de 110 batimentos por minuto a 160. Talvez ultrapassa, talvez abaixa um pouquinho e logo normaliza. Mas talvez a enfermeira vai lá, coloca, tá oscilando, tá abaixando e não tá subindo, tá abaixando e não tá subindo. Então, a gente começa a perceber que o bebê não está muito bem pelo coraçãozinho. E nós fazemos isso, a gente verifica o coraçãozinho do bebê muito, muito frequentemente no trabalho de parto. Período expulsivo, quando você está lá na mesa, o bebê nascer, mais frequente ainda, toda hora. Então, fiquem tranquilos, vocês vão estar sendo monitoradas. Se tiver algum problema, está demorando demais, tem alguma coisa que não está evoluindo corretamente, para isso a gente tem a cesariana, tá bom? Ok, vocês estão... E aí, uma coisa que eu não falei ainda, que é importante, as dores, gente, de dilatação são umas dores assim bem estridentes, né? Aquela dor, pensa numa cólica renal, aquilo ali, só que a cólica renal ela não tem pausa, a contração ela tem uma pausa. Quando está próximo do trabalho de parto, gente, olha lá, né? Aqui a gente fala do período expulsivo. Quando está próximo do trabalho de parto, o bebê desceu bastante, lembra que eu falei que o bebê tem que descer? O bebê desceu, tá ali embaixo no canal vaginal, vocês começam a sentir uma dor diferente. Diferente daquela dor estridente que vem para a barriga, é uma dor que vem estridente, forte, mas ela vem aqui, ó, para baixo, né? Ela vem, é uma dor que dói mais embaixo, né? O bebê tá ali embaixo, ele desceu, tá pressionando o ânus ali, cabecinha. Então vocês vão ter uma dor, junto com essa dor, uma vontade de fazer força. A gente chama dor de puxo. Vulgarmente falando, tá, gente? Vontade de fazer cocô. É essa dor que vocês vão ter. Nessa hora, quando vocês vão sentirem vontade de fazer força, dor de puxo, bebê ali embaixo, que vocês vão fazer a força, tá bom? Tem pacientes que interna, nos meus estágios, mesmo quando eu fiz, paciente internava, estava com 6 centímetros, começava a agachar, fazer força, levantar, agachar, fazer força. Gente, nada disso, tá? Nós não vamos fazer força sem ter vontade de fazer força, tá? Nós vamos ter que seguir o que nosso corpo está dizendo. Então, gente, quando o bebê desceu, começou a pressionar o ânus, essa hora que vai dar vontade de fazer força. Que jeito que é essa força, né? A gente vê muito, né? Vê até em filme, você está fazendo força errada, não é assim que faz. A gente vê muitos relatos de mães, a gente ouve muita coisa. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui, quando vocês estiverem, agora que vocês estão grávidas, parem de ouvir um pouco os outros. A gente ouve demais conselhos negativos, partos horríveis, a gente ouve de tudo, né? Ninguém vem trazer uma informação, perdão, não é ninguém, tá? Muita gente traz informação boa, mas a gente ouve informação ruim. Então, essas informações ruins, vocês entram aqui, saem aqui, procurem nem ouvir, tá? Pensem, foquem que vai dar tudo certo. E aí, chegou a hora de fazer a força que eu estava falando. Como que é a força que vocês vão fazer? Tem mulher que vai fazer força, que faz força aqui, ó. Ela faz tanta força no pescoço que parece que vai explodir essas veias aqui. Não é assim. Fazer força aqui não vai fazer nascer neném, tá? A força que a gente vai fazer é força aqui, força no quadril, força no bumbum, tá? Prende a respiração, a dor, a contração vai ficar mais longa, prende a respiração, empurra o neném. Que jeito que essa força, desculpa falar, mas pensem, vontade de fazer cocô, aquela força de cocô, força no bumbum, é essa força que vocês vão fazer, entendeu?
Experiência minha. No primeiro parto meu, eu tinha muito medo do nascimento. Eu achei assim que eu tinha muito medo. Experiência minha, eu acho que a fase que vocês vão para lá para a mesa de parto, que vocês vão ganhar neném, eu acho a melhor fase. Eu acho que é menos difícil do que a fase da dilatação. Porque está chegando o próximo parto. Logo vocês vão ver o bebê de vocês, tá? Então vamos lá. Fase expulsiva. Né? A fase expulsiva a gente consegue visualizar. Estão vendo os slides aí? Consegue visualizar a cabecinha e o cabelinho do bebê, tá? Não precisa ter medo, né? Quando os acompanhantes estiverem na sala de parto, próximo da mãe ali, da gestante, que vai precisar do apoio ali na cabeceira dela e não ficar olhando o nascimento. Até é bonito de ver, mas eu acho que a mulher nesse momento precisa mais de vocês do que o bebê ali, né? Então, minha ideia, tá? Aqui, período expulsivo. Aqui o bebê está praticamente saindo e o nascimento propriamente dito, né? Sai a cabecinha, ali mostra certinho nesse slide a rotação, o bebê virando, ele está de cabeça para baixo, ele vira de ladinho pro ombrinho desprender, sai o ombrinho e acontece o nascimento, que é um momento incrível, indescritível, maravilhoso, tá bom? Esse momento, gente, que nasce, se o bebezinho estiver tudo bem, ele vai até vocês, tá? Acaba de nascer o bebê, o médico pega o neném e joga em cima de vocês. E é incrível, o bebê é de vocês. Cordão umbilical ficaria mais um pouquinho, eles estão esperando um pouquinho para clampear e cortar o cordão, tá bom? Tem alguma pergunta, Aninha? Sobre esses assuntos? Sabrina Lima, no parto normal é feito episiotomia? Muito boa pergunta. Vamos voltar um pouquinho ali, Alexandre, se você puder voltar os slides para mim. Na fase expulsiva, vocês conseguem visualizar ali, gente, a vagina da mulher? O que é episiotomia, né? Vou explicar um pouquinho para vocês. Talvez você tenha dúvida do que é isso. Na hora que tá para nascer o neném, a cabecinha tá ali chegando, tá ali parecendo o cabelinho do neném. Muitas vezes, a episiotomia é o médico que vai decidir se vai ser feito ou não, tá? Depende do momento ali, depende de como tiver o períneo. Então, talvez o médico vê que o bebê tá vindo, vai lacerar quando rasga, tá, gente? Vai rasgar, ele vai ver que ou tá tendo dificuldade para o bebê sair, ele faz um cortezinho. O cortezinho, ele é lateralizado, um cortezinho assim do ladinho da vagina, tá? E aí ele faz um cortezinho para o bebê sair. É uma opção do médico junto com vocês, se ele vê a necessidade. Meu primeiro parto eu tive. Meu segundo parto, eu não tive essa episiotomia, porém, quando meu bebezinho passou, deu uma rasgadinha, então teve que dar uns pontinhos, tá? O ideal seria que não fosse feito, mas se o médico vê a necessidade, ele faz, tá bom? É dado uma anestesia e ele faz um cortezinho ali, lateralizado na vagina. A Jéssica pergunta: no meu caso, eu tive uma cesárea porque comecei a perder o líquido amniótico e apenas 1 ano e 4 meses. Já estamos de 4 meses. Posso ter um parto normal? Pode ter um parto normal. Talvez o médico vai optar por não induzir. Talvez a paciente... Aí vocês vão perguntar também o que é essa indução, né? Até quando o bebê pode ficar na barriga da mãe? Como é isso? Então, vamos explicar um pouquinho para vocês. A gestação, a gente fala assim, uma gestação a termo, que está na hora do bebê nascer, entre 37 semanas e meia a 42 semanas. Gente, os médicos, assim, pelo que eu percebo aqui na nossa região, eles não deixam chegar a 42 semanas, tá? Eu também acho que é muito tempo. Mas, geralmente, chegou 41 semanas. A paciente não entrou em trabalho de parto. Então, é feita a indução.
aquele hormônio que, né, tá faltando para ela começar a ter dor, o médico faz isso, né? Tem médicos que optam por um comprimidinho na vagina, né, que é a primeira opção, que é o misoprostol. Não resolveu, coloca outro comprimidinho, não resolveu, colocar outro. Aí o colo amoleceu, tá melhor o colo, tá favorável, aí coloca a ocitocina na veia. Porém, como é uma cesariana muito próxima uma da outra, a cesariana dela é muito próxima do parto que ela quer, talvez o médico não queira forçar tanto esse útero, talvez ele não vá querer induzir. Então, nós vamos torcer para você entrar em trabalho de parto, tá bom? Finalizando nossa noite, eu quero mostrar aqui para vocês, então, o nascimento, né, a cabecinha, foi até vocês. Gente, uma coisa que nós temos de vantagem no parto é a amamentação. Na hora do, né, o bebê acabou de nascer, a gente põe no peito. Eu sempre falo assim, eu ouço falar, acho muito legal isso, a gente fala como minuto de ouro, hora de ouro. O contato pele a pele, o bebê nasce, você coloca esse neném pele a pele com vocês, talvez ele nem precise mamar, mas esse contato é importantíssimo para estabelecer vínculo, tá? Isso a gente tem no parto. Cesariana, infelizmente, a paciente está no ambiente estéril, está com as mãos amarradas. Tem casos assim que os médicos, os pediatras até conseguem colocar ali no peito, mas dificulta um pouco mais. Então essa vantagem o parto normal tem em relação à cesariana, tá bom? Gente, existe coisa mais linda? Eu sou apaixonada, eu não tenho nem o que falar disso. É um momento mágico, é lindo demais. Eu acredito que esses momentos vale a pena. Toda dor que você passar, você esquece tudo quando você segura esse neném no colo. É incrível, é mágico, é maravilhoso, é indescritível, tá bom? E aí tá esse pai aí, parece que é o Gustavo Lima de novo, se eu não me engano, né? Sobre o parto, eu acho que seria isso que eu queria falar para vocês. Eu espero, assim, que todas tenham um parto maravilhoso. Vou falar, antes da gente finalizar, eu quero falar, tem alguma pergunta? Aninha, pode fazer, fazendo um favor. A Sabrina pergunta de novo. Gostaria que você falasse sobre a anestesia do parto normal. O SUS faz esse procedimento? Em alguns casos é recomendado? Muito boa pergunta. Gostei muito da pergunta, porque a gente fez assim, tal atriz lá fez um parto, mas ela não teve dor, né? Agora a gente vai ficar aqui com dor, como é que funciona tudo isso? Vou falar, gente, nós estamos falando para todo o Brasil, né? A gente está em Face, o Face ele cobre todo o Brasil, não sei quem está me assistindo, mas eu vou falar da realidade que a gente tem aqui em Cianorte, que nós estamos direcionando muito para os pacientes de Cianorte, né? Então eu vou falar da realidade daqui. Nós não temos esse procedimento de anestesia no parto aqui em Cianorte. Minha opinião, tá bom? Eu penso assim, no geral, toda intervenção a mais que fuja do normal, eu não acho interessante. Por quê? Porque eu acho que qual é o parto melhor, o mais natural possível. Se possível, por isso que a gente fala para ir no hospital na hora certa. Se possível, seria melhor, é o melhor possível. Quando você faz uma anestesia, eu já acompanhei, eu vou ser bem sincera, eu acompanhei 3 partos. Um foi aqui em Cianorte mesmo, com anestesia. Os outros 2 foram no meu campo de estágio, meus estágios eu fiz no Rio de Janeiro, um hospital bem grande, o Hospital Fernando de Magalhães. Eram 8 andares só de ginecologia e obstetrícia, então era muito legal. E eu vi 2 partos lá também. Todos os partos que eu vi com anestesia, a minha experiência, tá? Eu achei que não foi muito vantajoso. Quando você anestesia, primeiramente, você não vai anestesiar uma pessoa com 5 centímetros de dilatação. A anestesia vai ser feita de 8 a 9 centímetros de dilatação. Eu penso que com 9 centímetros está quase no final. 8 centímetros, 9 está no final.
E quando você anestesia uma paciente, você não anestesia ela totalmente, ela sente, talvez ela consiga até dar uma agachadinha, levantada, só que ela perde muito a sensibilidade. Então, muitas vezes ela vai estar deitada, a gente vai ter que avisar que o útero está contraindo. Então, aquela dor de puxo é uma dor assim que você não controla, você vai fazer força mesmo sem querer. Na peridural, que é a anestesia que é feita, você perde essa sensibilidade. Então, os bebês que eu vi, infelizmente, gente, não estou falando que é uma regra, mas os 3, a minha experiência com anestesia não foi boa, porque os 3 bebês que eu vi e eu assisti, os 3 foram tirados com fórceps. Porque a mulher perde aquela dor de puxo, então ela faz uma força dela mesmo. E a dor do puxo é uma dor que não é nossa, é uma dor, o nosso corpo faz coisas que a gente não acredita, tá? Então, aqui em Cianorte, no SUS não faz, não é uma rotina do hospital, tá bom? Vou falar mais um pouquinho a respeito da dectação da placenta. Depois que nasce o bebê, a placenta tem que sair, tá? Essa aqui, então a placenta para sair é bem tranquila, a mulher sente uma cólicazinha, mas é uma cólicazinha muito risória, em vista do que é um parto, tá? E a placenta sai. Talvez dá uns pontinhos se precisar, você levanta e você vai tomar banho, bem tranquila, é incrível. A independência que a mulher tem no pós-parto, de parto normal, é incrível, então é muito vantajoso. Eu sempre pensei muito nisso, eu quero estar independente, tá? Aí já falei um pouquinho para vocês do período de Greenberg, o útero faz tipo uma bolinha, né, para conter a hemorragia. Uma coisa que ajuda muito, gente, a evitar a hemorragia no pós-parto é amamentar. Nós vamos ter, o próximo curso da semana que vem é sobre isso, tá? Então, amamentar, a ocitocina está muito presente. As mulheres reclamam para mim muitas vezes, nossa, eu tô com cólica ainda, no pós-parto, lá no quarto já, é o útero se contraindo e evita a hemorragia, tá bom? E eu queria, assim, pra gente finalizar a nossa noite de hoje, eu queria, primeiramente, agradecer a todos, né, por estar nos assistindo, ter perdido um pouquinho do tempo para estar nos assistindo. Eu espero ter ajudado vocês, né? Quem não conseguir me assistir ao vivo vai estar escutando depois e vendo, depois vai ficar ali gravado. E eu espero que vocês tenham partos maravilhosos, que Deus abençoe vocês, abençoe esse momento incrível que vocês vão passar. E as de Cianorte, vou passar lá ver vocês depois no hospital, tá bom? E eu queria deixar uma mensagem para vocês, que é do médico que eu falei para vocês, né, sobre, que é um dos pioneiros do parto humanizado aqui acho que no mundo, né, não sei de onde que ele é. Para mudar o mundo, primeiro é preciso mudar a forma de nascer, né? Então, gente, tudo de bom para vocês. Bom parto para vocês. Lembrando que semana que vem nós vamos ter outro tema que é muito importante, gente, é sobre amamentação. Não é tão simples amamentar quanto se parece, tá? Amamentar é maravilhoso, é lindo, é perfeito, é maravilhoso, só que pode ser difícil se a gente não fizer tudo certinho, tá? Então vamos ver a amamentação semana que vem. E na outra semana nós vamos ver cuidados com o bebê. Então vai ser... Eu acredito que vai ser de muita ajuda para todos vocês. Fiquem com Deus, boa noite, espero ver vocês no próximo quarta-feira e obrigada a todos.